conversa sobre a leitura, Sim. a importância dos livros. Claro. Kira, gostas de ler? Por acaso, gosto muito de ler, e é um hábito recente que eu criei. Quando eu era mais nova, eu detestava ler. E aí eu comecei a ler várias bandas desenhadas, sabe? E isso foi facilitando, até que eu achei um estilo que eu gosto muito, que por acaso são suspense, terror, coisas criminais, assim. Por exemplo, a Agatha Christie, conhece? Claro. E pronto, e agora eu desenvolvi gosto com a leitura. Sempre tô com algum livro da biblioteca emprestado, então sempre atenta a isso. Muito Você? bem. É que a leitura para mim é um bálsamo. Eu gosto de ler, envolvo-me na leitura, muitas vezes penso que sou uma personagem da leitura. Sim, E este gosto pela leitura apareceu muito cedo, por acaso, ao contrário das gerações atuais, porque agora as gerações atuais também têm outras atrações que eu não tinha quando era jovem. E então comecei a ler por volta dos 9 anos de idade, ainda andava na escola primária, e então eu sou de Braga, e morava não no centro de Braga, morava na periferia e ia buscar todas as segundas-feiras à biblioteca itinerante um livro, um ou dois. E devorei 2 coleções da Enid Blyton, os 5 e os 7. Adorei. Li o Colégio das 4 Torres, as Gemas, o Colégio Santa Clara. Portanto, desenvolvi este hábito, este gosto pela leitura muito cedo. Hoje confesso que leio menos, porque tenho menos tempo. Sim. Por acaso, atualmente é quando eu realmente leio mais, mas também não é muita coisa. Eu tenho pelo menos um livro por período ou qualquer coisa assim, porque eu sempre estou fazendo os trabalhos da escola também. Agora é 11º, é ano de exames. Mais complicado, não é? Mas sempre que tem um tempinho, por exemplo, o professor às vezes manda um exercício, eu acabo de fazer, eu pego no meu livro e vou ler. Por exemplo, agora uma leitura muito interessante que saiu do meu costume, que eu tô sempre assim nas aulas, pego as minhas anotações. Saiu do meu costume porque eu tive que começar a ler pra português, pronto, que a gente tem os livros que a gente pode ler. E é o Remorso de Baltazar Serapião. Deve ser giríssimo isso. Não li. É interessante porque é um romance da época medieval, que a gente sabe que foi uma época muito, muito machista, mas que sempre nos filmes, nos livros, é muito representado uma coisa muito amorosa. E assim, e eu acho muito interessante nesse livro agora que eu tô lendo, é que realmente mostra como o machismo realmente existiu e como era. E é um livro muito gráfico, não é um livro que eu recomendaria para qualquer um ler. Se você tem estômago fraco, não leia, porque realmente é muito gráfico. Mas é uma leitura importante de você transmitir, sabe? Porque você mostra uma ideia real que quase ninguém mostra. E é do Walter Ugumãe. Não sei se já ouviu falar nele. Claro. Pronto. Gostas de romances históricos? Gosto. Por acaso, só às vezes que eu não gosto, que fica muito meloso, essas coisas assim, mas pronto. Eu gosto de romances históricos. Gosto de policiais, crime também, Ai, adoro. suspense. E, portanto, toda a minha leitura anda de roda desses temas. Por acaso, neste momento, estou a ler um livro requisitado na biblioteca também, que é do José Rodrigues dos Santos, que é O Mágico de Auschwitz. Mas isto também tem uma justificação. Porque é que eu estou a ler isto? Porque eu desenvolvo, a nível de 12º anos, uma atividade sempre ligada ao Holocausto. Estamos neste momento a desenvolver e estou a dar as opções totalitárias. E, portanto, estes romances históricos dão-nos muitas vezes algumas pistas do que na realidade se passava, mas de uma forma romanceada. Claro. E é interessante. E, portanto, requisitei na biblioteca, e como estávamos a falar há bocado, antes daqui da nossa conversa, se existem tantos livros na biblioteca, porque é que nós vamos gastar dinheiro a comprar livros? Realmente. Não é? Eu, por acaso, sou uma pessoa que eu tenho 1 ou 2 livros em casa. Eu vou confessar que dos 2 que eu tenho em casa eu só li um, mas foi que também eu trouxe do Brasil comigo, esse livro, então eu tenho um apego emocional, então ele ainda tá lá em casa. Mas de resto, todos os livros que eu já li foram todos da biblioteca, porque a gente tem uma biblioteca muito boa. Muito boa, postei. Grande, inclusive, e assim, qualquer livro que você quiser, você consegue ali dentro. E também, se eu não conseguir, tem a Biblioteca Municipal de Viana, que também, por acaso, é bem grande, para uma cidade pequenininha que a gente vive, não é mesmo? Exatamente. Então, realmente, você não precisa ter dinheiro para conseguir ser uma amante dos livros. Para conseguirmos sermos cultas.
Porque nós somos cultas, não é só pela formação académica, mas é pelo que lemos. Exatamente, isso me ajudou muito até quando eu vim aqui pra Portugal, porque eu tive uma dificuldade e na escrita, eu ainda tenho dificuldade na fala, em adaptar minha fala com as normas daqui, mas a leitura me ajudou muito e agora eu já consigo fazer textos mais estruturados, mais parecidos com o que seria um português fazendo. Então a leitura foi muito importante também para esse processo. Aliás, a leitura é importantíssima para a escrita. Sim. Uma pessoa não consegue redigir bem, argumentar bem, fazer uma análise crítica se não lemos, se não soubermos palavras. E muitas palavras, ainda hoje aprendo palavras novas, as palavras nós adquirimos dos livros. Portanto, leiam. Eu sei que hoje a juventude tem telemóveis, tem PCs, computadores, não sei o quê, tem muito mais coisas que eu tinha quando tinha 16 anos ou 17. Mas os livros são... E leiam livros em papel. É tão bom nós folhearmos isto. Agora estamos a ler livros também, pronto. É mais prático às vezes. É mais prático, mas olha, dá cabo dos olhos. Estar a ler um livro no telemóvel, não. Eu também sou suspeita. Eu gosto muito de folhear também os livros, adoro. Gosto disso, gosto de marcar os meus livros. Nunca escrevo em livros. Eu não gosto quem escreve em livros. Não, eu nestes livros também não escrevo. Agora, quando estou a preparar as minhas aulas, eu gosto de ter as minhas anotações a lápis. Exatamente, eu adoro. Meus livros de história são todos anotados a lápis. A lápis. Todos. Exatamente. E só que agora depois tens que apagar. Claro, mas tudo pelo conteúdo. O importante é o conteúdo que está ali. Exatamente. Mas Portanto, olha, é um conselho que eu dou e eu já estou a ver que nós nos damos muito bem neste aspecto no que diz respeito à leitura. Temos hábitos muito interessantes de leitura. Outra coisa interessantíssima, que já estivemos a falar um bocadinho, e eu adoro ler na praia. Ai, sim, é uma delícia. Na piscina. Na piscina nem tanto. Porque a piscina eu tô ali, tô pegando meu solzinho, mas na praia eu gosto mais de estar debaixo da sombra, lendo meu livrinho com o pezinho na areia. Maravilha. Delícia. E por acaso, um fato curioso que eu tava vendo nos livros aqui, que eu não sei você, mas eu gosto mais de ler os livros quando eles já estão com as páginas amareladas. Isso significa que já tem alguma maturidade. Eu não sei porque me dá mais satisfação ler os livros assim do que quando eles estão com as páginas branquinhas, sabe? Que a gente não consegue folhear, não é? Quando ele já tá com o que a gente chama de a espinha do livro quebrada. Eu adoro ler quando ele já tá assim. E costumas pôr as badanas dentro do livro para... E eu antes, quando era miúda, fazia uma coisa que não se deve fazer. Fazia assim, dobrava. Não vou dobrar. Não. Dobrava. Queria saber qual era a página onde eu estava. Fazia assim uma dobrinha. Então, eu chegava ao final do livro, o livro tinha algumas dobrinhas, mas nunca estraguei um livro. Acho ótimo. Eu uso marca-páginas, inclusive eu uso marca-páginas que minha avó fez pra mim. Então pronto, isso é fascinante. É porque minha avó tem um ótimo dom, mas esse não é o ponto. Minha avó fez um marca-páginas pra mim, porque ela também gosta muito, muito, muito de ler. Isso é uma coisa que aproximou muito até as minhas avós, tanto a materna quanto a paterna, porque elas gostam muito de ler. Então, assim, elas trocam livros direto, e isso foi uma coisa que me deu muito acesso a livros também. Porque eu sempre morei mais perto de uma avó do que da outra. Mas essa troca que elas faziam sempre me dava acesso a livros. Então, por acaso, na casa da minha avó tinham muitos livros, muitos. Eu cresci sempre tendo a oportunidade de ler. Foi incrível. Eu, como venho de uma família de só há professores, a minha avó era professora, a minha mãe era professora, eu sou professora, tenho imensas primas professores, fomos... Este culto do livro foi um bocado desenvolvido. E vou-vos confessar uma coisa. O meu pai, quando eu era criança, lia-me a história das Mil e Uma Noites. E tinha um livro maravilhoso que eu, quando aprendi a ler, refugiava-me no escritório do meu pai e ia ler os mais belos contos de fada, os contos de Grimm. Portanto, desde pequenina que consumo livros. Adoro ler e hoje confesso que leio menos porque tenho menos tempo e às vezes quando tenho tempo estou cansada e não leio. Mas leiam, é o conselho que eu vos dou. Sim, leiam. Se você precisa de ajuda, por exemplo, o seu conselho, que eu vou até olhar diretamente para a câmera para falar isso, um conselho aos imigrantes que estão aqui, que também estão tendo dificuldade como eu tive, leiam livros em português de Portugal. Eu sei que é estranho no início, é bem estranho, mas leiam, ajuda muito a gente. E pronto, ajuda você a conhecer uma época. Quando você lê livros históricos, ajuda você a conhecer épocas, pelos pontos de vista diferentes. Você sempre consegue conhecer autores diferentes, você sempre sente o autor dentro do livro. Ou até se você precisa de um refúgio, às vezes, da sua própria realidade. Se você está se sentindo, pressionado demais com a sua realidade,
Lê. Eu aconselho, a Kira está a aconselhar aos colegas e amigos que vêm do Brasil, aos imigrantes, e eu estou a aconselhar aos alunos em geral, para lerem. Aumentam a sua cultura, aumentam a sua sapiência, o seu saber e, sobretudo, conseguem argumentar, fazer uma análise escrita, escrever. Leiam, porque ao ler vão redigir bem. Ótimo.